Razans English Course. Fonética e pronúncia de uma forma muito prática, nada, nada muito teórico, para que nós possamos aperfeiçoar a nossa pronúncia, tanto ao falar quanto também ao ouvir. E lembrando que nós vamos falar sobre princípios e fundamentos, não vamos nos aprofundar, de uma forma bem prática para que você possa pronunciar melhor as palavras. Principalmente, não só mais, mas principalmente aqueles que fazem teste de proficiência. E aqui também direcionado aos pilotos e controladores de tráfego aéreo. Este item é um dos itens avaliados e que requer uma atenção especial para que você não venha a ser reprovado nesse teste. E o nosso assunto hoje aqui são sobre, o nosso assunto aqui é os números, né? Ou são os números, dezenas e os teens. Esse assunto é muito explorado para quem faz teste de proficiência, principalmente os controladores que fazem o pré-teste. No pré-teste, o pré-teste também era aplicado aos pilotos, mas foi suprimido aí para os pilotos, mas para os controladores ainda permanece. E esse assunto ele é explorado no pré-teste, mas também em outras fases do teste de proficiência, como na conversação, a solução de problemas e assim por diante. Vamos ver o que é esse assunto e como esse assunto ele é explorado. Professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Números, professor Calazans, qual a diferença na pronúncia entre 14 e 40, 13 e 30, 15 e 50? É este tópico, é esse assunto que nós vamos conversar e como isto é explorado nos testes de proficiência. E ainda que você não faça teste de proficiência, isso é importante na conversação em geral. Temos como referência esse livro e ele traz uma abordagem muito interessante que eu vou explicar daqui a pouco. Lembrando que a nossa referência também é o inglês americano. Então, teens são os números que vão de 13 a 19. E um ponto importante na pronúncia desses números é o accent, a sílaba tônica, o stress, qual a sílaba tônica. Esse livro aqui ele traz uma observação que eu achei muito interessante quando ele admite dois tipos de pronúncia, na verdade, do acento tônico, tanto na primeira sílaba quanto na segunda sílaba. Ele admite isto. Contudo, ele enfatiza que a prioridade deve ser dada, principalmente na conversação, com o acento na segunda sílaba. Então, eu achei isso muito interessante, essa observação. Então, para nós, principalmente para fins de teste de proficiência na conversação, a gente vai dar prioridade com acento na segunda sílaba. Sempre lembrando, eu, como piloto internacional que fui e controlador de tráfego aéreo, tendo trabalhado com muitos profissionais das mais diversas nacionalidades, nativos e não nativos do idioma inglês, eu vi as duas pronúncias, tá? Mas, para fins do nosso estudo, a gente vai priorizar o acento na segunda sílaba. Tim! Então, são os números que vão de 13 até o 19, muito conhecido como teenagers, que são os adolescentes. Então, teenagers são os adolescentes, são as pessoas que têm idade nessa faixa. Vamos ver aqui a pronúncia do número 13, né? Número 13, só para que a gente tenha um conhecimento, eu estou dando aí o símbolo fonético, embora o símbolo fonético não é a nossa prioridade, mas você pode já se familiarizando, lembrando que em outras aulas a gente explica o símbolo fonético, não é? 13. 13, tá? 13. 13. Acento, lembra do apóstrofo, né? O apóstrofo indica o acento tônico, acento, a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica na segunda, né? 13. 13, lembrando que depois nós vamos comparar com o número
30. Mais para frente a gente vai comparar. Vamos ver agora o número 14, como que ele é pronunciado. Opa, ó, vamos ver o número 14 agora. Vamos ver aqui, número 14, vem lá. Vamos ver. 14. 14, acento também na segunda sílaba. 14. 14. 14. 14. Então, numa conversa, teste de proficiência, ou numa conversa normal, 14, acento na segunda sílaba, 14, tá? Vamos ver agora o próximo número, que é o 15, não é isso? Temos a fonética aí apenas para fins de, para que você possa familiarizar. Nós não estamos explorando o símbolo fonético. 15. 15. Presta atenção no apóstrofe. O apóstrofe, ele vem antes da sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é a segunda sílaba. 15. Agora, o 16, né, que seria o número 16. Vamos ver como que se pronuncia. 16. 16. 16. Eu gostaria que você prestasse atenção, revisse essa aula depois, ouvisse novamente, para familiarizar com o som, para que depois possamos entender bem o som e comparar com as dezenas, com 60, por exemplo. Tá? Vamos lá mais uma vez. 16. 16. Agora o próximo seria o número 17. Vamos ver como que o número 17 ele é pronunciado. 17. 17. 17. Lembrando que a última sílaba aqui nesse caso, tá? A última sílaba é a sílaba tônica. 17. Próximo número seria o número. Param, param. Vamos ver aqui, é o número 18, não é isso? Isso. Vamos ver como que ele é pronunciado. 18. 18. A gente vê que a pronúncia da sílaba tônica aqui ela é igual para todos 18. Os números compreendidos entre 13 e 19. 18. Agora, esse número aqui, cuidado, que esse número é muito importante. A pronúncia dele tem um segredinho que a gente precisa prestar atenção, né, nesse número aqui. Muito cuidado com esse número que eu vou falar por que que ele é importante. Deixa eu achar ele aqui. Vamos ver como que ele é pronunciado. 19. 19, tá? 19, tá? O número 9 é nine, né? Nine. E aqui a tendência natural das pessoas falar 19, dando três sílabas. 19, não. 19, 19. 19, duas sílabas, hein? Não são três sílabas. 19, 19. Então, cuidado, você vai fazer o teste de proficiência, piloto, controlador. 19, tá? 19. Muito cuidado com isso. 19, acento também na última sílaba. E assim nós, tá, acabamos o nosso bate-papo de hoje. Só lembrar, eu peço que você reveja essa aula, ou até mesmo no Google, qualquer outra plataforma, no Cambridge, que é a nossa referência, onde nós temos ali o som das palavras. Então, eu peço para que você, aluno do curso de conversação do professor Calazans, ouça várias vezes esses números, não só para o teste de proficiência, mas para que você possa o seu ouvido, né, se familiarizar com esses sons, para depois nós estudarmos as dezenas e depois nós vamos fazer a comparação. Repito, embora eu tenha enfatizado para pilotos, controladores, ou quem vai fazer o teste de proficiência, isso aqui serve para as aulas, tá? Para a conversação comum. É muito comum as pessoas confundirem. Puxa, ele falou 14 ou falou 40? Foi 60 ou 16? Nas nossas aulas, os alunos são levados a essa confusão que é normal, que é comum. Então, é importante que você estude
e ouça música, inglês em geral, para que o seu ouvido possa se acostumar com os sons. Mais importante do que acostumar é fazer a diferença entre eles, tá bom? Isso sim que é importante, não só para o teste CAL, mas também para a conversação em geral. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.